Na água a gente tem o escorpião, na terra a gente tem o capricórnio e no ar a gente tem os gêmeos, tá? São os signos de atitude, né? Isso. Que são todos iguais, né? Não tem diferença nenhuma. Se o ariano ele é da ativo de bater com a cabeça, o escorpião também é de ir com a cabeça e falar qualquer coisa e azar. É assim, entendeu? Uhum. É a mesma coisa. Na água também. Na água não, desculpa, no Gêmeos também. Às vezes eu ia falar umas coisas sem pensar mesmo, porque é um brainstorm toda hora ali que às vezes fala coisas sem pensar. E no. Quem faltou? E o Capricórnio também. O Capricórnio é secão, às vezes é meio sem coração. Então, pra te ver, né? Esse- Todos têm a mesma característica. Eles também são chamados signos violentos, né? Então, todos têm essa mesma característica. Então, você vê os signos né, cardinais, os signos medianos e os signos finais, né? É isso que a gente tem aí. Enfim, Exato. vamos lá. Escorpiãozão, então, ele é um signo de ar. A característica principal dessa, que a gente tinha falado antes, é uma pessoa mais crítica, né? Os escorpianos são bastante críticos. Chega a ser É. chato no sentido de que são muito crus, né? Uhum. São signos mais violentos, porque também é regido por. Inflexíveis também, né? Pode ser, inflexíveis até porque ele pega a contrariedade do touro, né? Que o touro é um bicho, às vezes é inflexível mesmo, uma mula, né? E o escorpião pode trazer essas características do touro, com certeza, né? Mas são pessoas que eu particularmente, falando na questão mais particular, eu amo os escorpiões. Amo, amo. Sabe por quê? Porque são pessoas muito verdadeiras. Eu Muito. também, me dou muito bem com Eles eles. falam. Primeiro, se fosse. Meus amigos, a maioria são de escorpião, tá? Eu tenho a longo prazo, assim, a maioria são de escorpião. São pessoas que são super. Não, meu, acho que é assim, assim, e vamos resolver isso. Pronto, resolve, É, tá? Não gostou? Cada um para um lado e segue a vida. eles têm Perfeito, essa cara. praticidade que é boa. É, Eu tenho um colega né, também que é, então, coisas acabam se resolvendo, às vezes o bicho se fecha e fica naquela, mas, né, não, ele preza pela amizade. Tá aí que tá é, a grande sacada do escorpião. Eles podem é, ser crus, podem ser críticos, pode ser o que dá picada às vezes sem pensar, mas no fundo, eles só fazem pelo bem, cara. Eles fazem pelo bem. bem Pode, aspectados, sim. bem expectado, assim, claro. É que também cai em mitos, né, cara? De falar. Claro que numa questão mais de não é violência, mas numa questão de ter energias que a água é o pior elemento, né? Quando dissipa a energia dela num quesito, ela te destrói, né? Porque é emocional, né? A gente é feito de É, emoções, então é o pior de uhum, todos. Quando ele te dá uma picada, realmente que é pra te machucar, mano, realmente ele é o pior de todos. Ele é o signo vai que a gente destruir. que vai te destruir realmente. Tanto é que no FBI tem uma pesquisa que saiu, o FBI analisou todos os signos, né? E, em primeiro lugar, o signo que dos ah, Assassinos? não só assassinos, mas tipo assaltantes, sequestradores, Uhum. maníacos, etc. O signo que tem mais porcentagens de causar algum tipo de crime é o escorpião, tá? É, eu acho que é mais ou menos que nem o escorpião ou que nem o gêmeos com bipolares, mas essa aí eles têm que fazer um estudo sobre isso ainda, que eu acho que não foi Gêmeos, feito. se eu não me Eu, engano, Gêmeos não é tão violento, não, mas tá ali pelo meio, tá? não, Mas mas eu digo dos bipolares, né? Os bipolares, eu até acho que, né, não sei, não vou dizer É, aqui, mas porque tudo influencia, né? Mas enfim. Então quer dizer que é a nossa criança, nosso elemento de criticidade, sabe como é que fala isso? Mas enfim, criticismo, criticismo, né? Então, ou na verdade de senso crítico. isso é um senso crítico mais É, apurado e mais cru, né? Que é, vem de uma, isso. de uma crueldade, às vezes, né? De ser cruel no sentido de falar, não ter aquela coisa mais desenvolvida do geminiano, de conversar, de falar seus sentimentos quando é bem expectado, né? No quesito Uhum. mais muito cru, né? Muito ah, de contusão, né? Muito cortante. Então, uma pessoa de escorpião, ela é aspectada nesse sentido, ela vai ser super límpida, né? Super genuína, mas a gente sabe que a casa do escorpião
que é a casa 8 no sentido natural, ela é a casa da Morte, né? morte, do sexo, do renascimento, né? Aquele negócio, Transmutação. transmutação. Então, por isso que a crueldade, no sentido de cru, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque se você não for cru na sua vida, não tirar as arestas, você vai estar sempre se enganando. Eu conheço Uhum. a maioria dos meus amigos que são de escorpião. Eles falam assim, cara, pai, eu tô nessa cidade aqui, essa cidade é uma merda, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. As pessoas de escorpião são muito assim, cara. Muito, muito. Ele sabe a situação que ele tá, ele sabe que como ele tá se colocando naquela situação e ele, aos poucos, ele vai querendo sair daquela situação. É bem interessante, cara. É bem interessante pensar disso, trazer para nossa vida num aspecto de escorpião, que é esse É. aspecto, entendeu? É esse aspecto. Uhum. Vamos dos decanatos, então? Vamos lá, então o próximo, né? O próximo signo é Peixes, você tem o seu regente Júpiter. Então, né? O próximo Aham. signo de água, no caso, é Peixes, então, e seu regente é Júpiter. Ou seja, o segundo decanato de Escorpião, então, é regido por Júpiter. Hum. Aí vem uma coisa mais, né? Mais. Uma coisa até muito mais de coração, né? De analisar as coisas na volta, se É misturar. como eu acho que ficou claro assim que esse segundo decanato ele sempre acaba sendo uma atenuação de certas características do primeiro, Uhum. né? E, e também uma potencialização do lado bom do primeiro, Exato, exato. porque o primeiro é o lado mais cru do signo, né? Por ter o seu Exato, regente boa, raiz, boa, boa, boa. e essa segunda influência, ela de uma certa forma ela é um catalisador, né, de energia, Uhum. ao mesmo É tempo o que traz meio, uma né? diferente influência. É o O meio. meio é o mediador. Exato. Então é bem interessante. Então, Ah, soa como se fosse, e não é, tá? Não quero puxar para esse lado, mas soa como se fosse o decanato ideal, né? Pensando na atenuação, é, mas considerando só o signo, que a gente não pode considerar só exato, como a gente ele. falou, a gente tá falando. É muito difícil considerar só Se essas fosse coisas. só o signo, não existisse Aí seria ascendente, não perfeito. existisse lua, aí a gente poderia dizer que é o melhor mesmo. É o melhor, é. Que ele é O mais. ideal, é o ideal. Seria o ideal, né? É, Ideal. mas Mas como não, não é o caso, não, nem é é que, assim que é que, funciona, né? é que fica aparecendo, né? É, O segundo ele sempre fica mais. mas, Mas mas, é, então, mas é a característica base das pessoas, é essa aí. Quando ela é muito forte, quando tem muitas coisas naquela coisa, ela realmente é aquilo ali, realmente é. Tem pessoas é que aquilo são ali. assim, né? É. Então fica esse negócio mais equilibrado, mais voltado para analisar os outros, analisar como as pessoas estão passando. Aquela coisa do peixes que é olhar para o outro, né? É olhar Uhum. o que o outro. É a empatia, né, cara? É a empatia. O peixes, ele é isso. Ele é Júpiter, então, nem se fala, que é o regente, né? Que é aquela coisa É. da bondade, né? No aspecto bom, tô falando do bom, né? Uhum. Da Uhum. grandeza, das coisas boas, da generosidade, etc. Né? De ser trazendo com uma parte analítica é o útil ao agradável, né? É bem interessante essa combinação É aí. útil ou agradável. É. Né? Só que, diferentemente do peixe, então, o escorpião com essa combinação ali do Júpiter, claro que ele tem essa influência que atenua, então, aquele talvez um lado que a gente possa dizer que seja mais ríspido, Isso. escorpião, Uhum. seco, no sentido daquela coisa de largar assim, né? Tá. É, Então, nesse exato. caso aqui, acaba tendo uma ponderação maior. E o que não deixa de ter também é a característica fundamental ali da crítica, porém Uhum, com uhum, de uma forma mais paciente, talvez, assim, mais analítica, assim, mais, uhum. né? Mais ponderada mesmo, né? Uma coisa Mas mais temperada, assim. mais temperada, é. É como a gente dizendo, é o do meio. Ele vai temperar É do mais, meio. ele vai agir conforme as coisas acontecem. Ele não vai só agir de qualquer maneira e azar, né? É isso que a Uhum. gente está tentando trazer aqui para mostrar para vocês. Terceiro, então. Então, agora no terceiro, a gente tem uma relação total com o signo de câncer, por causa que o regente é a lua, terceiro Uhum, decanato. E, então, a gente tem uma proximidade, como a gente falou antes, é essa coisa familiar, né? Essa coisa de uma maior passividade no sentido pela própria lua, né? uhum, Ser como é que se diz, assim, até melancólico, né? Eu acho que ele tem uma melancolia
decanato, né? A relação do signo. É. Então a gente vai ter ali o escorpião juntamente com a lua e juntamente Câncer com o câncer. Então aí, mano, aí eu me lembro uma coisa aqui. No aspecto ruim, uma pessoa muito vingativa, também, muito. rancorosa e vingativa. É uma péssima combinação, né? É, no Ah, lado ruim, né? totalmente. Mas do lado bom é que ela é muito ligada à família, ela vai defender com unhas e dentes, muito mais até talvez do que o canceriano raiz. É, por causa do escorpião, né? Do escorpião A não vai sua. medir esforços para ajudar a família, não É, vai estar sempre olhando pela família, vai até abrir mão da própria vida às vezes pela família, para fazer sim. coisas pela família. É uma coisa bem... E eu tenho um exemplo, eu tenho um amigo que é assim. Ele é exatamente isso aí, Uhum, uhum. né? Então é bem interessante analisar E esse. eu acho que outra coisa, e nesse caso aqui, ele, ele é o mais fechado de todos os signos, eu acho que em todas as combinações, cara. Tu acha? Em alguns aspectos, sim. Porque daí essa questão da vingança é o tipo daquela vingança que pode vir depois de 30 anos, entendeu? Ah, com certeza. 40 anos. Então aquilo vai ficar embaixo do tapete por muito tempo. Ninguém vai ficar sabendo. Eu acho que nenhum outro signo tem tanta capacidade de fazer isso quanto o signo de escorpião nesse terceiro decanato, com essa combinação, se a gente fosse falar puramente. Entendeu? Uma coisa de ser tu nunca, aquela coisa fria ao extremo, assim, sabe? Uhum. É Aquela uma frieza. combinação bem. A gente tá falando daquela combinação bem violenta, né? A Né, combinação. pegando nesse aspecto violento, seria aquela coisa fria, aquela frieza de É, fazer algo assim, sabe? é. Realmente, Realmente. É, então a gente fala desses aspectos assim, mais para só, né, para caracterizar um pouco, mas esse signo aí, a característica dele é essa, analítico, né? É o signo não vai analítico. o pessoal se apavorar agora também, né? Não, Eu sou o terceiro mas é decanato, que né? É, isso. eu sou um serial É, killer. Não, não é isso. Aqui também tem que ser dito, né? Que, ao meu ver, é a maior frieza de todas, está nessa combinação aí. aham. Ah, então, o que acontece aqui? Característica principal é essa análise crítica, né? Não é uma análise de virginiano, né? É uma análise crítica das coisas, assim, é bem mais frio, né? É bem diferente da questão da análise de virgem. Então fica Não, a qualidade desse signo é essa aí, tá? A análise, né?